Está começando agora mais um Papo com Rinaldi e hoje um programa um pouco diferente dos que vocês já assistiram aqui no canal. Ao invés de receber um convidado, eu mesmo irei contar um pouco da minha história no punk rock. Esse programa faz parte de um projeto da Casa de Cultura do Butantã com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Então roda a vinheta para que eu possa contar um pouco da minha história para vocês. Eu cresci numa família onde a música foi sempre muito presente. Minha irmã Mônica gostava de samba e disco music, o meu irmão Edilson gostava de rap e o meu irmão mais velho, Marcelo, gostava de rock, em especial metal. Então desde criança assim eu já tive muito contato com o rock, com os discos do meu irmão. Então bandas como Iron Maiden, Scorpions, Metallica, Motorhead, todas essas bandas de metal, eu tive contato logo cedo, isso nos anos 90, início dos anos 90. Mas o que eu gostava mesmo era de rap. Eu era mais próximo assim do meu irmão Edilson, até porque ele empinava pipa, né, jogava futebol e tal. Não que o meu irmão mais velho também não jogasse, né, o Marcelo. Mas eu tinha bastante contato com o meu irmão Edilson e o rap, assim, ele entrou na minha vida e eu gostava muito, né? Grupos como Public Enemy, eu adorava, Racionais, né? Então o meu contato com o rock, assim, ele foi desde pequeno, mas eu não gostava muito de rock não, pra ser bem sincero. Eu achava muito barulhento e tal, e eu não entendia nada também, né? Porque a maioria das bandas era tudo em inglês. E o rap, ele falava uma linguagem que eu entendia bastante, né? Até porque eu vivia na rua, né? Sempre fui uma criança que gostava muito de brincar na rua, então o rap ele falava uma linguagem que eu entendia totalmente, né? Mas foi isso, assim, o meu primeiro contato com rock foi logo pequeno, assim. Eu lembro de 6 anos de idade, meu irmão me levando na loja Woodstock, que ficava ali no centro de São Paulo, né? A gente ia no Mapping, antigo Mapping, fazia compras lá, comia um lanche e depois ia na Woodstock comprar discos. E assim, eu lembro que a gente chegava na loja, era sempre muito movimentada, né? Tinha dias que tinha recepção de alguma banda grande, assim, e aí tinha mais gente ainda, né? Puta fila pra entrar e tal. Mas era uma época muito legal, né? O punk rock ele entrou na minha vida já na adolescência, né? Eu lembro que eu tava no ensino médio quando um amigo me emprestou um CD do Ramones, que era o Loco Live, e eu nem tinha aparelho de CD. Nessa época eu andava com um Walkman aqui na cintura, eu andava de skate, e aí ficava ouvindo minhas fitinhas de rap e tal. E aí quando eu peguei o CD na mão, eu fui na casa de um amigo meu, a gente colocou no som, e aquilo mudou totalmente minha cabeça, cara, com relação à música, assim. Eu lembro que as duas frases iniciais que impactaram minha vida com relação à música foram essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. E esse amigo que me deixou ouvir o CD do Ramones na casa dele, acabou me acompanhando depois no meu primeiro show de punk rock. Ele se chama Carlinhos, era meu vizinho, morava na mesma rua que eu. E o primeiro show foi Bad Religion, com a abertura dos Inocentes, no Credit Card Hall, no dia 14 de março de 2001. Eu me lembro muito bem desse show. A gente pegou um ônibus que deu uma puta volta até chegar no Credit Card Hall. E aí chegando lá, a gente foi andando, né, até o local. E já no Credit Card Hall, assim, um monte de punk, uns moicanos bem alto mesmo, colorido e tal. Umas correntes, jaqueta de couro. Bem visual, bem carregado mesmo, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque eu tava com uma camiseta e uma calça jeans, assim, eu não tinha visual nem nada. E o show foi incrível, né?
Poderia ter sido melhor se ele tivesse ido até o final, né? Porque nesse show, alguns punks começaram a subir no palco e chegou uma hora que ficou incontrolável, né? No show do Bad Religion. Tinha muita gente no palco, muita mesmo, e o Bad Religion acabou abandonando o palco, indo embora e não voltou mais. A gente imaginou que eles fossem voltar depois que a galera fosse retirada do palco, mas eles não voltaram. Então, meu primeiro show ele nem chegou a terminar. Mas foi uma sensação muito legal. E de lá pra cá, eu nunca mais parei, né, de ir em shows, assim. Eu sempre gostei muito de shows de punk rock, então eu pegava minha grana quando eu trabalhava ou quando minha mãe ou o meu irmão me dava e eu sempre comprava ingressos. Minha grana era direcionada para ingresso de show. Então eu posso garantir que eu vi de tudo. Foram poucas as bandas que eu não consegui ver aqui em São Paulo. Então eu vi bandas como New York Dolls tocando no Hangar 110, uma sensação incrível, foi uma das primeiras bandas que eu ouvi também. O MC5 com Mark Arm no vocal, num festival que teve em São Paulo. Vi Toy Dolls, Buzzcocks, Stiff Little Fingers, Coxsparrer, né? Infelizmente Coxsparrer num show trágico. Cara, foram muitos shows. É impossível eu lembrar de todos os shows que eu fui, mas foram muitos. Bandas gringas, assim, eu praticamente não perdi nenhuma. Das que eu gostava, ou até mesmo daquelas por curiosidade. Por exemplo, eu vi Television, que é uma das primeiras bandas punks que tocaram no CBGB. E eu acabei vendo no Sesc Pompeia, foi um show, tava uma garoa no dia, assim, tava bem vazio, mas eu lembro muito bem desse show, assim, foi também um show histórico, né? Tirando as grandes bandas que eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de ver bandas diferentes, né? E o Television era uma delas, né? Bom, aí depois de tanto ir em shows, ver muitas bandas, acabei montando minha própria banda, né? Suspeitos, foi minha primeira banda e foi formada com uns amigos do bairro, né? Então tinha meu amigo Neto, que era o baterista, o Rubão na guitarra, o Carlinhos no baixo e eu no vocal porque eu não sabia tocar nada, né? Acabei tendo que ser vocalista. E aí então eu comecei a escrever umas letras e tal, na época eu já escrevi umas letras. E aí foi um período muito legal, assim, né? A banda não durou muito tempo, mas ela criou seu espaço, né? Dentro daquela pequena cena que estava se formando na época, assim, de punk rock. Período mais ou menos de 2002, 2003, né? Eu tava ali para 17 para 18 anos. E foi um período muito bacana, assim, a gente fez bastante shows. E eu lembro dos shows, alguns deles, com uma lembrança muito boa, assim, né? Porque a gente enchia ônibus para ir ver a gente tocar. Eu me lembro por algumas, acho que 2 ou 3 oportunidades a gente fretou um ônibus pra galera do bairro, os amigos, assim, que queriam ver a gente, ir no show e depois voltar, né? Tanto ir em segurança quanto voltar também. E era muito legal isso, né? Uma banda nova, a gente era super novo, não tinha disco, nessa época assim a gente não tinha gravado nada, né? E a gente tinha um público legal, assim, que gostava da gente, gostava da nossa música, ia nos shows, né? A gente, sempre que a gente tocava tinha bons públicos. Foi uma época muito legal, assim. Minha primeira banda, eu guardo boas recordações aí, né? Foi também quando eu comecei a ter contato com instrumento, né? Porque depois de um show houve uma confusão, né? E o Rubão, que era o guitarrista, ele acabou sofrendo uma emboscada, né? Junto com algumas outras pessoas, de alguns punks, agrediram ele e tal. E aí ele meio no, não vou dizer medo, né? Mas uma sensação ruim, assim, ele acabou pedindo pra sair da banda e tal. E a gente tinha shows pra fazer e tal, e eu acabei assumindo a guitarra. E eu nem sabia tocar, né, cara? Então, acabei pegando o violão do meu irmão,
E eu ficava treinando com o violão do meu irmão em casa. E eu lembro a primeira música que eu toquei no violão foi Rock de Subúrbio, dos Garotos Podres, que era uma banda que a gente tocava, né, também. A gente tinha vários covers do Garotos Podres, tinha covers do Ramones e tal. Eram bandas que a gente considerava mais fáceis para começar a tocar, né? Então a gente tinha bastante covers e tinha uns sons próprios, né? E o primeiro som que eu tirei no violão assim foi Rock de Subúrbio, que eu me lembro muito bem. E eu acabei pegando a guitarra, né, do Rubão, pedi emprestado pra ele e fui enfrentando os shows, né? Era uma coisa meio totalmente diferente pra mim, então assim, eu tinha um pouco mais de liberdade no palco, né, de cantar, eu sempre tive essa coisa, né, de preencher o palco. Acabei ficando preso ali, né, em frente do microfone. Eu me lembro o primeiro show assim, tava com muito medo, mas acabei enfrentando, né? E tanto que depois, quando a gente montou uma outra banda, eu já era guitarrista, então a gente só precisou de um outro guitarrista para fazer os arranjos, para fazer os solos, né? Mas é isso, assim, eu comecei a tocar por pressão. Ainda tinha os Suspeitos, né, como banda, e aquele tributo acabou mudando assim minha visão de banda, assim, né? Foi muito legal, assim, foi um projeto onde tinha grandes nomes da música como Nazi do Ira, Redson do Cólera, Clemente dos Inocentes, Ari do 365, tinha o guitarrista do Ultraje a Rigor, tinha o Mingau, né, baixista do Ultraje a Rigor, tinha o Felipe Seabra da Plebe Rude, tinha muita gente. E eles fizeram um tributo ao The Clash. Cara, aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Eu não lembro o nome do projeto, não lembro se era alguma data especial, talvez da morte do Joe Strummer, né? E a partir dali a gente começou a colocar algumas músicas do The Clash no setlist dos Suspeitos. Eu lembro que eu tinha uma fitinha com as músicas do The Clash, então o meu primeiro contato com o The Clash foi numa fitinha, cassete. E depois de começar a colocar os covers, algumas pessoas falam, pô, vocês fazem super bem cover do The Clash e tal. E sempre elogiando, né, quando a gente tocava. E aí eu fui num outro tributo ao The Clash, novamente no Casebre, com praticamente os mesmos integrantes que eu citei anteriormente. E aí eu falei, cara, quer saber, eu quero montar um cover de The Clash. Cheguei pros caras da banda, falei, não tô mais afim de tocar, né, com Suspeitos, eu gostaria de montar um cover do The Clash, vocês estão dentro e tal. E aí os caras toparam e a gente começou. No início, a banda se chamava Clash City Rockers. Daí eu fui procurando tal informação, né, sobre o nome, acabei vendo que tinha um tributo do Felipe Seabra da Plebe Rude em Brasília com o mesmo nome. E aí falei, não dá pra ser, né? E aí já tinha um projeto do Redson que se chamava Radio Clash. E eu queria algum nome que remetesse ao Clash, óbvio, né? Foi quando eu peguei o álbum Cut the Crap e lá estava, né? We Are the Clash. Nós somos o Clash. E aí eu falei, putz, cara, é esse nome aqui. O que vocês acham? Os caras toparam e a gente mudou de Clash City Rockers para We Are the Clash. E o We Are The Clash, cara, foi a banda que me abriu todas as portas na música, né? Tudo que eu conquistei na minha vida com a música foi graças ao We Are The Clash. No início a banda era o Neto na batera, eu na guitarra base vocal, Rubão no baixo e o Adriano na guitarra solo, né? Fazendo ali o Mick Jones. Esse time, assim, ele foi bem sólido, a gente participou de Cover Nation, por exemplo, na MTV. Fizemos shows em casas muito legais, né? Fizemos nosso primeiro show no Casebre, que é uma coisa também que eu nunca vou esquecer, né? Porque eu ia no Casebre e, eu falava, cara, imagina fazer um show nesse palco aqui, deve ser incrível e tal. E ter a sensação de estar naquele palco tocando pela primeira vez, é indescritível, né? E a gente fez shows no interior de São Paulo, em casas muito legais.
E a banda começou a criar um nome, né? Na cena, assim. Então a gente começou a tocar em tudo que é lugar, cara. A gente tocava em tudo que era evento. Em São Paulo, Hangar 110, no subúrbio, né? De São Paulo, na Zona Leste, Cidade de Tiradentes, Itaquera, Sapopemba. E aí a gente começou a viajar, ia pra Minas, fomos pra Foz do Iguaçu. Nisso teve algumas mudanças na formação, né? Sempre na bateria, né? Primeiro o Neto saiu, aí entrou o Paulo, que era baterista do Lambrusco Kids. Depois o Neto voltou pra banda. Depois ele saiu e acabou entrando o Coelho, que hoje toca comigo nos Subalternos, né? E eu tenho ótimas recordações do The Are The Clash. A gente tocando no Miss, por exemplo, participando de um festival lá de bandas, né? E o Thunderbird invadindo o camarim lá, elogiando a banda pra caramba. Nunca vou esquecer também desse dia. Outro dia inesquecível pra mim foi quando a gente tocou no Astronet e o Cláudio Medusa, que era proprietário da casa, me ligou dizendo que o Don Letts estava indo no show. Na hora eu não acreditei, né? Fiquei nervoso, ansioso. Chegando lá, ele estava lá mesmo. O Don Letts tinha vindo para São Paulo promover um documentário que ele havia feito para o Clash, chamado Westway to the World. E aí o Medusa aproveitou e o convidou dizendo que ia tocar um Clash cover lá no Astronet. E ele foi super gente boa, tirou foto com a gente, pediu música. Eu lembro que ele pediu Complete Control e a gente tocou lá pra ele. Ele não ficou até o final do show, mas assistiu boa parte dele, né? E foi o mais perto do Clash que eu já cheguei na minha vida, né? Afinal, o Don Letts era muito ligado ao Clash. Ele era ligado ao punk, né? Nos anos 70. Tanto que ele fez documentário pro Sex Pistols, fez um monte de videoclipes. Mas ele era realmente ligado ao Clash, né? Tanto que anos mais tarde chegou a tocar com o Mick Jones no Bad, né? Big Audio Dynamite. A música que sempre abriu os shows da We Are The Clash e talvez um dos maiores hits da história do rock. London calling to the faraway towns, no one is declared, the battle come down. London calling to the Underwood, come out with the cover, the boys and girls. London calling, I don't know to us, for maybe the Maiden has beaten dead jazz. London calling, see you wake up no swing, except for the rain and the touch of fate. The ice shade is coming, the storms and me. Mountain respected, the witches were fade. A nuclear arrow, where I have no fear. London is running out. Live by the river, London calling to the imitation soul. Forget it, brother, keep me going alone. London calling, the song is not dead. We throw it out, cause draw another breath. London calling, I don't wanna shout. The warrior talking, a slowing now and out. London calling, see you wake up real high. Step for the one with the yellowy eyes. The ice shade is coming, the storms and me. Engine is stop running, which is perfect. Nuclear arrow, but I have no fear. London is running out. Live by the river. The ice shade is coming, the sun's on me. Engine is stop running, which is perfect. Nuclear arrow, but I have no fear. London is running out. Live by the river. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Look at this. London calling, yes, I use it's true. It ain't over but say, the song is true. London
calling at the drop of dial. And after I've lit, won't you give me a smile? London calling, London calling. I never feel so much alike. Uma das coisas mais legais que eu gostava da We Are The Clash foi que eu criei um evento chamado Night 77 no Hangar 110. Então, se alguém está assistindo isso e se recordar, né, do festival, era muito legal, assim. Night 77, a ideia era sempre valorizar as bandas covers, né, que tinha em São Paulo, tinham ótimas bandas. A gente tinha o Clockwork Drugs, que era uma banda excelente que fazia cover do Addicts. A gente tinha a cover do Ramones, né, com Teenage Lobotomy. A gente tinha um cover do Dead Kennedys, que era a banda Insight. Cara, tinha muitas bandas. E nisso foram surgindo alguns projetos também. Surgiu o Road Zombie, fazendo um tributo ao Social Distortion. Rolou um tributo ao Toy Dolls, com os meus amigos do Ketamina. E a Night 77 era muito legal, né, cara? Porque era um evento anual. Eu lembro do primeiro que eu fiz, o alemão lá no Hangar 110, ele me liberou uma sexta-feira, né? E o evento, a gente sabe que os eventos bons no Hangar 110 era sempre de sábado, né? Mas ele me liberou, acho que uma sexta pra fazer um teste e tal. E, cara, no primeiro evento já tinham mais de 300 pessoas, assim. E aí foi tão bom que ele falou, cara, agora vamos fazer de sábado. E a gente começou a fazer, né? Então era uma vez por ano, começou em 2007. E todo ano a gente fazia. Era muito legal. Tinha muita gente, ia muita gente. Então fiz muitos amigos. E aí comecei a liberar também para bandas de som próprio tocar, né? Então era bem legal, porque eu sempre convidei algumas bandas aí de som próprio também para iniciar o evento ali. E aí eu chamava uns amigos também para discotecar, né? Isso era bem legal. Então quem foi na Night 77 sabe que foi um evento assim, apesar de ser um evento mais para bandas covers e tal, era uma coisa que reunia muita gente. Então rolou muitos namoros nesse evento, rolou muitas amizades novas. Acredito eu que até bandas devem ter sido formadas nesse espaço aí quando a gente fazia a Night 77, né? Bom, eu tive 2 passagens pelo 365, banda na qual tenho muito orgulho de ter sido vocalista. E eu acabei entrando, né, na banda, como eu falei anteriormente, por causa do We Are The Clash, né? A gente tinha um show em São José do Rio Preto e o nosso guitarrista ele havia feito uma cirurgia e não podia tocar. E eu fiquei desesperado, né, cara? Porque o show, pô, tinha um cachê legal e tal. E o nosso produtor, a gente na época tinha um produtor que trabalhava também com Teenage Lobotomy, né? Cover do Ramones. E ele fechou um show em São José do Rio Preto logo depois da nossa participação no Cover Nation. E aí eu fui procurar pessoas que pudessem tocar. E aí o Redson do Cólera me indicou o Ari do 365. Falou, pô, chama ele que ele manda bem pra caramba e com certeza ele vai aceitar. Dito e feito, assim, eu consegui o contato dele, né, através do Redson, liguei e ele aceitou. E a gente fez o primeiro ensaio, assim, e foi super bem, né, a gente gostou pra caramba e fomos tocar. E a gente tava tocando e tal, e aí no intervalo do show, tinha sempre um intervalo, né, nessa casa em São José do Rio Preto, no Vila Dionísio. Ele me chamou e falou, pô, você não tá afim de ser vocalista do 365? Aí na hora assim eu tomei um susto, né, cara? Falei, putz, que isso, cara? 365 é uma grande banda, né? Não tenho condições nenhuma de ser vocalista. E eu não tinha mesmo, assim, eu era molecão e tal, e não tinha técnica vocal, né? Tanto que no início, assim, da minha primeira banda, eu perdi a voz na terceira, quarta música, né, do show. Mas ele insistiu, cara. Ele ficou insistindo, até que um dia eu fui fazer um ensaio e aí os caras gostaram. E aí eu fiquei na banda, né? Aí passou pouco tempo, acho que, sei lá, 2 semanas no máximo, eu já tava gravando um clipe, né? Eu gravei o clipe de Grândola Vila Morena. E aí eu vi que realmente eu tava fazendo parte da banda, né? E eu lembro que o primeiro show que eu fiz
foi com o Calegari, ex-baixista dos Inocentes, que também foi ex-baixista do 365, tocando baixo, porque o nosso baixista não foi no show. E, pô, pra mim foi muito especial, né, cara? Tinha junto comigo ali na banda o Mirão, primeiro batera da Lixomania, 365, Ari, também 365, e Fogo Cruzado, e Calegari, Inocentes, 365, né? E Condutores de Cadáver, por exemplo. Grandes nomes do punk rock, né? Então, pô, pra mim ali, cara, tá no meio ali, ficava até meio tenso pra mim, assim, era difícil, não vou confessar. Mas essa formação seguiu, né? A gente continuou tocando, e aí um dia, simplesmente eu fui dispensado da banda, né? Não entendi porquê, fiquei chateado na época e tal, mas eu segui com o In The Clash, ainda tocava com a minha banda. E aí um dia os caras foram tocar em Guarulhos e o vocalista não foi, que era o Finho, né? O Finho tinha retornado pra banda. E ele não foi, e aí os caras me ligaram, falaram, cara, você não pode vir aqui fazer esse show e tal. E eu tava trabalhando, né, cara? E eu falei assim, pô, tô trabalhando, vou sair tal horas e tal. E os caras, não, a gente espera tal. E aí eu falei, beleza então. Aí eu saí do trabalho, peguei um ônibus e fui até Guarulhos. Aí chegando em Guarulhos, os caras já estavam no palco, o som já estava passado. Eu cheguei e o show começou, cara. Assim, não deu nem 5 minutos, o show já estava começando. Acabou o show, os caras pediram para eu ir numa reunião lá com eles, né? E eu fui nessa reunião na casa do Mirão. E aí eles pediram para eu retornar para a banda. E novamente eu aceitei. Então fiz parte pela segunda vez da história do 365. Essa formação já não durou muito, né? A gente fez alguns shows, bons shows por sinal. Inclusive tem uma história muito legal de um dos shows. Eu tinha quebrado meu braço e aí eu tava com gesso e tal. E o show foi no Casebre. A gente abriu o show do Nazi. O Nazi estava com um projeto solo e tal. E aí esse evento foi patrocinado pela Kiss FM e tal. Então a gente esperava que seria um grande show, né? Fizemos a passagem de som, fomos pro camarim, ficamos lá esperando. E aí quando deu por volta de umas 11h30 da noite, o Mirão falou, Didi, vai dar uma olhada lá, ver como tá o público. Ah, beleza. Cheguei lá, né? Tinha uma cortina lá no palco, né? No Casebre, pra quem já foi no Casebre. Puxei um pouquinho da cortina assim, quando eu olhei, cara, o Casebre é enorme, né? Tinha, sei lá, umas 25 pessoas no máximo, assim, sabe? Espalhadas. Um pouquinho na fogueira, o outro ali no barzinho, o outro na frente do palco. E eu voltei e falei, Mirão, tá vazio, cara. Vazio, vazio. E aí ele, pô, sério, cara, então... E a gente continuou ali o papo no camarim. E aí de repente ele falou, pô, vai lá ver lá de novo tal. Isso já era passando da meia-noite já. Um pouquinho depois da meia-noite. E aí quando eu abri a cortina, cara, tomei um susto, assim. Tinha um mar de gente. Tinha muita gente. Não dava pra ver o final, né? Como eu disse, pra quem já foi no Casebre, né, já viu o Casebre cheio, tem mais ou menos essa sensação, né? Então pra quem tá no palco, então, cara, mais incrível ainda, né? E aí era um mar de gente, era muita gente mesmo, assim. Não dava pra ver o final do lugar, cara. A fogueira, né? Clássica fogueira no Casebre ficava lá no fundo, assim. Eu não conseguia ver de tanta gente que tinha. E aí eu voltei, né, cara? Nossa, voltei, tipo, suando. Falei, Mirão, você não vai acreditar, cara. Tá lotado, velho. Tá muito lotado. Não, assim, não cabe mais ninguém. E aí ele falou, o quê? Sério? Sério. E aí passou um tempinho, vieram chamar a gente falando pra gente começar a tocar. E a gente fez um grande show. A gente fez um grande show. Esse talvez tenha sido o meu maior show com o 365, acredito eu. Nunca vai sair da minha mente esse dia, porque tava lotado demais. E aí depois veio o show do Nazi. E aí o Nazi tava com uma voz, já não tava muito legal e tal. A banda era diferente, né,
do Ira, não tinha a mesma pegada do Ira, e ele não tocava todas as músicas do Ira também, né? Então eu me lembro de conversando com algumas pessoas e algumas pessoas falando, cara, o show do 365 foi muito melhor. Né? A gente abriu, mas o show foi como se fosse a banda principal. É isso, tenho boas lembranças, né? Infelizmente acabei sendo demitido novamente da banda, né? De uma maneira muito grosseira, ao meu ver. Acabei sendo mandado embora por telefone. Mas faz parte, né? Não guardo rancor nem nada. Sim, devo muito aos caras, né? Porque, querendo ou não, o 365 também me abriu portas. Fez com que eu ficasse ainda mais conhecido, né, na cena. Vou tocar uma música agora, um clássico do rock, e que sempre que a gente tocava, o público ia ao delírio. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Desperta, São Paulo. Desperta, São Paulo. Eu lembro de ir fazer um show em Campinas com o We Are The Clash. E aí um amigo, né, que é o Juliano, que é baixista dos Subalternos, ele falou que ia no show e tal, porque ele morava em Campinas. E eu falei, pô, que legal e tal, né? E aí lá a gente se aproximou mais, assim, eu tinha uma amizade com ele, mas aquela amizade distante, né? Aquela coisa meio de, e aí, beleza e tal. E a gente se aproximou mais, a gente começou a conversar e tal, depois do show. E aí ele falou que tinha uma banda e me convidou pra ver a banda dele, né? Eles iam tocar num lugar próximo da Rua Augusta, não me lembro muito bem o nome do lugar, né? E aí eu fui vê-los, né? E a banda na época chamava Paralelos. Eu vi o show e tal, e assim, uma banda legal, né? Tocando alguns covers e tal, mas nada muito especial, assim, né? E eu falei pra eles, pô, gostei da banda e tal. E aí passou um tempo, ele entrou em contato comigo, né? Dizendo que eles tinham gravado uma demo e que queria minha opinião, né? Sobre o som e tal, né? E nessa época eu trabalhava na ESPN, tava fazendo um freela na ESPN.
Então quando ele me mandou as músicas, eu coloquei no celular para ouvir, né, no fone, e aí eu ia subindo ali a Dr. Arnaldo e tal, sentido ESPN, e ouvindo, né, cara, e aquelas músicas, elas, pô, cara, eu ouvi assim, eu fiquei bem animado, né, com aquelas músicas. E aí foi quando um dia eu tava com a minha esposa em casa, né, e aí eu pedi pra ela ouvir, eu ainda morava na casa da minha mãe, e ela ouviu, gostou bastante também, e aí deu um feedback pros caras, né, falou, olha, eu gostei bastante, né, do som, realmente me agrada muito, mas o vocal, assim, tá faltando vocal, né, na banda, né. Eu achei que o vocal era muito tímido, assim, nas gravações. Não é o tipo de vocal que eu gosto. E aí o Juliano falou, pô, cara, mas assim, a gente tá sem vocalista, né, a gente tá procurando um vocalista. E aí foi quando eu falei pra eles, né, falei, pô, cara, eu me vejo cantando nessa banda, né. E ele falou, pô, sério? Pô, vamos marcar uma reunião e tal. E a gente marcou uma reunião e aí, nesse dia, no dia 7 de novembro de 2015, eu comecei a fazer parte dos Subalternos. Me lembro muito bem dessa data, assim, a gente fez o primeiro ensaio e tal. E aí pouco tempo depois eu já gravei, né? Eu regravei os vocais dessa demo pra gente ter um material pra começar a divulgar, né? A gente tinha uma demo que a gente levava nos locais que a gente fosse tocar ou dava pra alguns amigos para divulgar o nosso trabalho, né? Então foi assim que eu entrei nos Subalternos, né? Muita gente acha que eu montei a banda, mas eu não montei, né? A banda já estava praticamente pronta desde 2014, mas com outro nome, né? E aí foi quando eu entrei que a banda passou a se chamar Subalternos, né? Sim, Subalternos eu só tenho coisas boas pra falar, né? Porque a gente é uma banda nova e a gente foi gravar nosso primeiro disco e sem experiência nenhuma de estúdio, né? A gente fez assim, o César, né, que é o baterista, ele sempre diz que a gente gravou uma demo de luxo. Por toda a situação, né, por não ter experiência, pela pressa de gravar, pelo estúdio que a gente escolheu, que na época não era legal, né? E a gente acabou salvo aí pelo Henrique Curry, que acabou pegando esse material aí, trabalhando e transformando num material mais legal do que estava ficando na época, né, que a gente tinha gravado. Mas, pô, primeiro disco, Nunca Pare de Lutar, e esse disco abriu muitas portas pra gente, né, cara. A gente abriu o show do Lions Law aqui em São Paulo, por exemplo. A gente tocou em alguns shows muito legais aqui. Depois a gente começou a ter um pouco mais de experiência em estúdio, gravamos mais singles, videoclipe, gravamos show ao vivo. Então hoje a banda assim, ela tá mais, como vou dizer, mais madura, né? Ela tá mais preparada, né? Bom, vou tocar agora uma música dos Subalternos, que foi a minha primeira letra, minha primeira contribuição, né, com letra pra banda. Há muito tempo que venho lutando e a cada round sempre me esquivando. Em frente eu vou e nunca vou parar. A vida sempre me bateu tão forte, ao suportar cheguei quase à morte, mas nunca pensei em deixar de acreditar. Nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. E o sistema sempre cerceando a minha vida e o meu grande plano, mas eu nunca vou parar.
sem reagir e nem conseguir lutar. Mas o nocaute nunca é eterno, se na contagem ele está no inferno ao levantar. Começa a acreditar, nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. Nunca parei de lutar. E o sistema sempre cerceando a sua vida e o seu grande plano, mas você nunca vai parar. Uma das coisas mais legais que aconteceu com a gente até hoje, nesses 5 anos, foi as nossas 2 turnês na Inglaterra, né? Pensa, uma banda brasileira cantando em português, sem experiência nenhuma, sem padrinho, né? Sem nada, assim. Foi a gente pela gente mesmo, né? E fazer uma turnê em 2018 na Inglaterra foi, cara, foi muito legal, né? E depois em 2019. Eu lembro que na turnê de 2018 a gente foi tocar com uma grande banda anarquista, que é o Anthrax, uma lenda viva, né, na Inglaterra. A gente fez amizade com os caras, assim, meu, eles tudo na casa dos 50, 60 anos de idade, e a gente na base ainda dos 35, vai, mais ou menos, máximo 40 anos ali. Então, os caras tinham muita experiência. Esse show foi em Bristol, e o Bristol ficava umas 3 horas de Londres. A gente chegou em Londres e ficamos um tempo lá em Londres, né, conhecendo. Aí a gente foi em Camden Town, né, que é um bairro famosíssimo em Londres, talvez o mais famoso, onde concentra muita coisa do The Clash lá, né? Pô, eu lembro da escadaria onde foi tirada a fotografia do primeiro álbum do Clash. E, pô, eu pisei ali, cara, foi uma emoção grande pra caramba, assim, até hoje eu lembro, fico bastante emocionado com esse dia. E no Rebellion já é uma coisa incrível, né? Imagina tocar, você ter sua banda tocando no maior festival de punk hardcore do mundo, né? O maior, mais famoso, mais tradicional, o que tem mais bandas. Sim, não sei, é difícil de descrever, assim. Quando me perguntam, como que foi tocar? Pô, cara, é difícil. Em 2018 a gente tocou no palco Introducing, né? Introducing Stage, que é onde tocam as bandas iniciantes, né, do festival. E a gente tocou e eu lembro desse dia que tava muito cheio. Talvez tenha sido o show mais cheio que a gente já fez até então, né? Porque tocando aqui no Brasil eu não lembro de nenhum show tão cheio. Quer dizer, lembro sim, eu lembro do show que a gente abriu do Lions Law, tava muito cheio. Mas, cara, tocando lá fora, né? 90% do público, tudo em inglês, americanos, né? Tudo europeu, falando inglês, né? Não entendendo absolutamente nada do que a gente estava falando ali nas músicas. E a gente fez um puta show, cara. A gente fez um puta show. No início ali deu uns probleminhas, né, no camarim. Eu me lembro que eu peguei a guitarra assim pra tocar e, minha guitarra ela tinha um dedo de altura das cordas, assim, sabe? E, as minhas guitarras, elas têm as cordas bem baixinhas, né, pra facilitar, assim, eu gosto, né, eu prefiro. E já ali eu já falei, nossa, cara, não acredito, né? E aí o Coelho acabou quebrando uma corda, né? Na passagem de som ali mesmo, no camarim, acabou quebrando uma corda. E na hora bateu um desespero, né, cara? Não acredito. Faltava 5 minutos pra gente subir no palco. E
sem uma corda na guitarra, assim, sabe? E não aparecia essa corda, não existia essa corda pra trocar, cara. A gente tocou com os instrumentos que eram disponíveis lá no próprio festival, né? E aí foi quando um cara muito gente boa, tava trabalhando na produção ali do festival, ele pegou a guitarra, pegou uma corda, trocou a corda ali em coisa de 1 minuto, entregou a guitarra pro Coelho, o Coelho suando, pingando assim, faltando 1 minuto para começar o show. E eu me lembro que a gente começou o show 1 minuto depois, né? E lá os caras são rígidos pra caramba com o horário, né? Então o nosso show ele começava às 3h30 da tarde e a gente começou a tocar 3h31. Só que em compensação nosso show acabava às 4, que eram meia hora só de show. E a gente acabou às 3h59, a gente acabou 1 minuto antes. Também tem essa, né? Por esse lado. A gente começou 1 minuto depois, mas terminamos 1 minuto antes. Mas a gente fez um puta show. Assim, o nervosismo ele foi passando, né? Tocamos a primeira música, a segunda, a terceira, e a gente fez um grande show. Quando a gente desceu do palco, tinha uma galera assim, querendo comprar camiseta, CD da banda, né? No nosso merch. E a gente começou a conversar com as pessoas, né? E eu me lembro de um amigo meu falando, cara, vocês arrasaram, vocês mandaram super bem. E eu já vim aqui pro festival mais de uma vez, né? Acho que, se eu não me engano, ele tinha ido no festival já 3 vezes. E ele disse assim, ó, eu nunca vi o Johnny Wawa curtindo o show de uma banda igual ele curtiu de vocês, assim. Johnny Wawa era o responsável pelo palco Introduce, assim, né? E realmente, cara, ele ficou ali na frente, curtindo, dançando nas músicas, ele se divertiu mesmo. E a gente começou a alimentar aquilo, né, como se a gente estivesse dentro do festival do ano seguinte, seria 2019, né? E aí, dito e feito, assim, em 2019, a gente foi convidado novamente a participar do Rebellion. E aí a gente montou uma coisa muito mais organizada na banda, né? Então a gente fez uma turnê muito bem estruturada. Foram 9 shows em 10 dias. A gente começou tocando em Londres, depois fomos para Birmingham, Manchester, Stockport, Gateshead, Blackpool, tocando na véspera do Rebellion, né, na quarta-feira, num pub muito legal que fica muito próximo ali do Rebellion, né? Onde todo mundo se concentra lá, então tava muito cheio nesse dia quando a gente foi tocar. E tocamos 2 vezes no Rebellion, né, cara? Vai ser a única banda brasileira até hoje a tocar 2 vezes numa mesma edição. A gente tocou na sexta-feira no Arena Stage e no domingo no Pavilion Stage. Os 2 shows estavam lotados. O palco da Arena e o palco do Pavilion, ambos lotados. E tanto que no Pavilion, assim, a gente acabou o nosso merch, né? Não tinha mais merchan pra vender. Acabou os CDs, acabou camiseta, acabou tudo. Cara, tocar no Rebellion, assim, quem tem banda, quem já tocou ou quem ainda não tocou. Pra quem não tocou, cara, o que eu posso dizer é, pelo menos uma vez na vida, busque isso pra vocês, assim. Porque é uma sensação incrível. Não tenho como descrever pra vocês. Só estando lá, né? Só sentindo o festival, assim, a magnitude, né? O público vibrante, visual, sabe? Todo mundo com visual carregado, skinheads, punks, todo mundo junto. Não tem confusão, não tem brigas. Né? Todo mundo se diverte. Galera bebe pra caramba, né? E os shows sempre lotados. Todos os shows sempre lotados, em qualquer lugar que você vai, tá sempre cheio de gente, cara. Então, assim, é incrível. Então, pra você que nunca foi, pra você que nunca tocou, se dê essa oportunidade. O We Are The Clash abriu as portas pra tudo na minha vida, né? Então, um dia a gente foi ensaiar no estúdio do El, baixista do Garotos Podres, e a gente fez um belo ensaio lá. Tinha um show pra fazer no hangar, seria o último show, inclusive, da We Are The Clash. E aí eu convidei o pessoal dos Camundongos, né, os metais, para tocar com a gente. E aí esse baixista do Garotos, ele elogiou, né, a banda e tal, falou que era muito legal.
E pouco tempo depois eu fui num show do Garotos, né, que ainda estava se chamando o Satânico Dr. Mal, né, e os Espiões Secretos. E esse show foi no Sesc Itaquera. Minha filha queria muito ir ver a banda e aí a gente acabou indo, né? Foi eu, minha esposa e a Sara. E chegando lá, tinha bastante gente e tal, o show foi muito legal. O baixista acabou me chamando no palco lá para eu cantar Rock de Subúrbio, né? Que eu tinha dito para ele que foi a primeira música que eu aprendi a tocar, a música que nunca vai sair da minha cabeça, né? E eu acabei cantando lá no palco também. E depois tirei umas fotos com eles, né? No camarim, porque a minha filha queria muito tirar uma foto lá com o pessoal da banda e tal. E passou um tempo, cara, eu recebi uma mensagem no Facebook desse mesmo baixista, né, do El, me convidando para ser guitarrista do Garotos Podres, porque o Kaká tava saindo e eles precisavam de um guitarrista e tal, eles iam fazer o último show, né, em Curitiba. Na época, assim, eu não aceitei, né, fiquei uns 10 dias sem responder ele e tal. E aí foi quando ele entrou novamente em contato, e aí, cara, você já pensou e tal? E aí eu conversei com a minha esposa, ela super me motivou, né? O pessoal dos Subalternos também. E aí tirei as músicas e a gente fez o primeiro ensaio, né? E aí no primeiro ensaio foi super legal, assim, consegui tirar todas as músicas. Na época era 23 músicas no setlist. Tirei todas as músicas e tal e acabei aceitando o convite e comecei a tocar com o Garotos Podres, né? E eu nem acreditava, cara. Assim, a primeira banda que a gente começou a tocar covers, né? Na época que eu tinha minha primeira banda, os Suspeitos. Então a gente tocava muito Garotos Podres. Tocava Johnny, Rock de Subúrbio, Papai Noel, Anarquia. Já nessa época, assim, 2002 mais ou menos. Eu não tinha CD do Garotos Podres nem nada pra ouvir nessa época, né? Eu tinha uma fitinha também, fitinha cassete do Garotos Podres. Tocaram uma das maiores bandas de rock do Brasil, né? Não posso nem dizer só de punk rock, né? Porque quando a gente vai tocar, eu sempre comento isso com a banda, é muito legal o público, porque o público não é formado seja por carecas ou seja por punks, né? Público segmentado, né? O público do Garotos Podres ele é muito amplo, então é a galera do metal, é a galera que gosta de motoclube, pai e mãe de família, assim, sabe? É criança. Então é uma banda diferente, cara. É uma banda, pra mim, assim, é banda de rock. E pra mim, uma das maiores bandas que o rock já produziu, assim. Muita gente fala, as músicas do Garotos Podres são muito simples e tal. Mas, cara, se você pegar, mesmo sendo simples, né, instrumental e tal, se você pegar as letras, os acordes, como eles foram construídos para 4 caras que nem sabiam tocar, né, estavam ali apenas fazendo o famoso rock de subúrbio, né, um punk rock ali tocando. Cara, eles criaram um estilo totalmente único, né? Garotos Podres é uma banda única, sempre será, né? Então, pra mim é uma honra, cara. É uma honra muito grande, assim, eu vou carregar pro resto da minha vida. Não sei até quando que eu serei guitarrista do Garotos Podres, mas é uma coisa que com certeza eu contarei pro meu filho, pros meus netos, né? Quando eu já tiver mais velhinho, assim. Que um dia eu toquei numa banda gigante chamada Garotos Podres. E a primeira música que eu aprendi a tocar um violão foi um clássico dos Garotos Podres. Em meio à fumaça das chaminés ecoam gritos de uma geração, gritos que são porta-vozes de uma juventude amordaçada. Oh, 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 rock de subúrbio. Oh, oh, rock de subúrbio. Quero ver em cada garagem da periferia pulsar o ritmo da revolta. Que
a mordaça. Queremos subverter a ordem burguesa que existe na música e na arte. Oh, rock de subúrbio. Oh, rock de subúrbio. Em meio à fumaça das chaminés ecoam gritos de uma geração, gritos que são porta-vozes de uma juventude amordaçada. Oh, rock de subúrbio. Oh, rock de subúrbio. A pandemia de Covid-19 acabou atrapalhando os projetos musicais de todas as bandas, né? Infelizmente, assim. A gente ficou um período totalmente parado, sem ensaiar, sem fazer nada em ambas as bandas, né? Tanto no Subalternos como no Garotos Podres. E aí o Subalternos voltou a ensaiar, porque a gente tem 2 músicas para gravar agora em novembro, que vão entrar num EP split com uma banda gringa, e vai sair esse material tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Esse material já era para estar produzido, né? Era para ter sido lançado em junho e está sendo distribuído aí na Europa, até no Rebellion, mas aí a pandemia acabou adiando o projeto, né? Então a gente não tem agora uma data, a gente não sabe quando esse material vai ser lançado, mas ele vai ser produzido e lançado, isso com certeza, né? O Subalternos também tem um clipe para lançar, né? Um novo clipe em breve aí, então não posso adiantar muita coisa, mas já está encaminhado também, né? Então é isso. Então a gente tem, além desses 2 singles, sendo que um deles é em inglês, né? A única música em inglês dos Subalternos, provavelmente será a última, não posso cravar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas não é uma ideia da banda ficar tocando músicas em inglês, né? Mas era foi um projeto diferente, um projeto totalmente novo, e a gente acabou desenvolvendo ele e tá bem legal. É isso que eu posso adiantar pra galera que gosta da banda, né? E o Garotos Podres produziu 2 músicas novas, né? A gente gravou, acabamos de lançar Mucha Policia, Pouca Diversión, saiu em clipe no YouTube e também nas plataformas digitais, né? Para quem quiser ouvir aí, a música está disponível em todas as plataformas. Uma música muito legal. Acabamos de participar também da primeira live, foi no final de semana passado, no Teatro Sérgio Cardoso, num evento chamado Virada SP, né? Promovida pelo governo do estado. Num evento muito legal, né? Cultura em Casa. Foi muito bacana, assim. Foi uma experiência muito legal. Nossa primeira live, né? Muitas bandas já fizeram várias lives esse ano. E a gente foi a primeira, né? O Mal faz parte do grupo de risco, então a gente meio que se distanciou mesmo. Em respeito, né? E também em segurança, né? Mas pintou esse projeto. E esse projeto foi muito bem feito, né? Cuidando bastante da segurança de todos os integrantes, de toda a equipe, né? Distanciamento, questão da higiene, né? Álcool em gel, máscara.
E foi um projeto muito legal, né? Foi um projeto distribuído para o Brasil todo, o mundo todo, né? Através de um site. Então muita gente acabou assistindo a banda, né? E foi muito gratificante pra gente. E a gente tem um novo clipe e uma nova música para lançar, né? Não posso adiantar para vocês, mas esse material aí vai estar disponível em breve. Não tenho data ainda, a gente falta essa reunião ainda para definir uma data, mas em breve os fãs do Garotos Podres aí vão ter uma grande surpresa. E é isso. Seguimos produzindo, mesmo com a pandemia. E o Papo com o Rinaldi de hoje encerra por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário. E é isso.